mas também como essa arte transita nos diversos espaços do mundo, na mídia, no teatro, na rua, nas galerias de arte, e especialmente como que nós podemos nos posicionar diante dessa arte. Hoje, em especial, esse evento ele é direcionado para abençoar as famílias do Rio Grande do Sul. Então, além de estarmos aqui hoje dialogando, as pessoas que vieram ao evento, ou você que vai assistir a gente de casa, pode enviar uma contribuição que vai ser direcionada às famílias em situação de calamidade lá no Rio Grande do Sul. Ainda assim, nessa noite, vamos estar recebendo algumas pessoas, além de mim, que vou estar fazendo a mediação dessa mesa. A gente vai receber a Ulisanon, que faz parte da CEA Dança e Vida, que é nossa coreógrafa, professora, fisioterapeuta, com muita felicidade. Vamos receber também a Mariana Pedro, professora de dança, também formada pela FRJ, que integra a CIA Lorena Mello, cuja Lorena Mello também vai estar com a gente nessa noite. Seja bem-vinda. Ambas trabalham em uma companhia que tem um perfil similar ao Dança e Vida, é uma companhia também cristã, de perfil interdenominacional. Todos nós trabalhamos na linguagem da dança contemporânea e o nosso objetivo hoje é dialogar juntos sobre essa arte. Então, fiquem à vontade. Primeiro momento, a gente quer falar sobre como que essa arte está se posicionando na atualidade. Nós tivemos no período da manhã um momento onde nós falamos o que é a arte contemporânea. Ela não é só uma arte que está nesse tempo, não é só uma arte que surgiu agora nos últimos anos, aí, datado mais ou menos a partir da década de 70, mas é também uma forma de ver o mundo, é uma forma de questionar aquilo que a gente está vivenciando, é uma forma de trabalhar com as linguagens artísticas de modo diverso, e é uma linguagem que está cada vez mais presente nos espaços artísticos. Na internet a gente tem muito acesso, existem muitos grupos que trabalham com essa linguagem contemporânea, seja da dança, seja nas artes plásticas, seja no teatro. E é importante que nós saibamos não só entender, mas nos posicionarmos diante dela. Nesse momento em que, especialmente a igreja, ela é convocada ou a saber lidar com a modernidade, ou a expulsar ela de dentro da igreja. Já que nós entendemos que expulsar não é a forma, mas sim entendê-la e dialogar com ela e transformar ela para os princípios cristãos, precisamos então saber como. Então, vou começar com uma pergunta aberta. Quero saber como que vocês têm pensado a arte e especificamente a dança contemporânea hoje. Fiquem abertos, quem quiser pegar pode pegar a pergunta. Tô pensando, gente, espera aí. Eu vou ser bem, assim, superficial ainda, mas sobre o que eu penso mesmo. E aí eu vou trazer para nesse momento, sim, trazer para a realidade da igreja, né? Eu acho que aqui a gente tem muitas pessoas que estão nesse lugar, nesse caminho. Mas eu acho que dentro da arte contemporânea e de tudo que ela engloba e também todo o processo de pós-modernidade, o conceito que ele carrega e tudo mais, eu acho que sim existe um diálogo, mas a gente precisa ter muito cuidado e a gente volta com a palavra equilíbrio para trabalhar esse diálogo, porque eu acho que existem muitas coisas que vão ser possíveis e que vão corroborar, mas eu acho que existem muitas coisas que a gente não tem possibilidade de beber de determinadas fontes. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, mas a gente tem um braço gigantesco, né? Então, só esse primeiro momento, assim, é o que eu penso quando ele fala sobre isso, assim, nessa primeira fala, assim. Dois. Ainda estou pensando também. Peraí, repete a pergunta. Como é que você tem pensado a arte e a dança contemporânea na atualidade? Ainda de modo geral. Sim, não no meu trabalho. Mas Pode ser, trazendo o exemplo do seu trabalho também, Tá. se você quiser.
É porque quando eu olho para o meu trabalho, eu percebo que ele tem um lugar que eu acho que não mudou, ele só foi crescendo, agregando, assim, como se eu estivesse cada vez mais tomando consciência. Mas desse lugar de uma arte que está no cotidiano, que está nos nossos sentimentos, em como a gente olha para as coisas que estão acontecendo e como a gente traz isso para a nossa arte mesmo, como a gente expressa a realidade de quem a gente é, do que a gente faz, das nossas relações. Então, eu acho que eu estou cada vez mais consciente disso e muito mais na questão de me relacionar com o outro. Eu acho de olhar para o outro, a gente vive um tempo onde as pessoas viraram massa, né? Então, eu acho que esse lugar da arte que olha nos olhos do outro, sabe? E faz daquilo ali, enfim, acontecer a obra a partir desses encontros, eu acho que isso está cada vez mais presente na minha arte e agora de forma cada vez mais intencional e consciente. Dá para ouvir? Tá certo? Eu tô pensando muito assim com relação à dança contemporânea na atualidade, mas também trazendo um pouco para a igreja. Eu gosto de pensar na liberdade que a dança contemporânea traz. Eu acho que é muito importante a gente conseguir trazer isso para dentro da igreja. É muito difícil, claro. Já dei várias aulas que as pessoas ficam com aquela cara assustada e falam, nossa, que maluco, não quero fazer isso não, tá feio. E eu olho, tá lindo. Eu falei, gente, tá lindo, para. De você aprender as possibilidades do seu corpo, que cada corpo é capaz de fazer. Eu gosto dessa liberdade, dessa possibilidade da dança contemporânea. E a gente conseguir trazer isso para a igreja, eu acho que é maravilhoso. Eu começo com uma pergunta tão teoricamente fácil e praticamente difícil de responder, para ajudar a gente a entender a dimensão do problema que a gente vai tratar hoje. Está falando de um modelo de arte, de uma forma de pensar, que ela foge muito dos padrões que nós estamos acostumados. A arte contemporânea é um lugar de questionamento. Ela surge nesse lugar de questionar as possibilidades, ela surge nesse lugar de propor outras coisas. E nós estamos falando de um lugar em que ele tende a ser muito rígido. A estrutura eclesiástica, a igreja, historicamente falando, ela é muito rígida. Ela é muito restrita às mudanças. As mudanças ocorrem de forma muito paulatina. Claro que no tempo atual, as mudanças elas têm se acelerado. Mas pensa comigo, nós temos lá o momento da Revolução Protestante, em que Lutero chega e prega as teses dele lá na parede. Mas a mudança não aconteceu naquela data. Houve um gigantesco processo ali de décadas que foram minando o que a Igreja Católica estava pregando, um conjunto de pessoas questionando as verdades que a Igreja Católica estabelecia, até que se chega naquele momento que é considerado um marco, onde se pregam as teses. Só que aquilo ali não é o final do processo e nem o início. Aquilo ali só é um momento importante, mas o processo já tinha começado e o processo continua. Na atualidade, os processos já começaram há muito tempo e os processos continuam. Mas a nossa sensação de velocidade vem porque agora a gente consegue saber o que está acontecendo em todos os lugares. As coisas chegam na gente muito mais fácil. Isso faz com que a dança contemporânea e a arte contemporânea esteja o tempo inteiro na nossa frente. Inclusive existe um diálogo se o que a gente vê no digital é essa mesma arte contemporânea, se é uma nova, se é diferente. E a gente precisa pensar sobre isso enquanto igreja. Que lugar a arte contemporânea está assumindo aqui hoje? Que críticas estão sendo postas que dialogam com a nossa realidade? O Uli falou de uma coisa muito importante. A arte contemporânea e a dança contemporânea abriu as possibilidades para a gente. Então, se antes, para dançar, a gente tinha que ter um nível técnico muito alto, hoje a gente não precisa. Hoje, várias formas de dança são aceitas, vários corpos são aceitos, várias técnicas são aceitas. Se hoje a gente tem esse uso dos elementos, com os tecidos, as bandeiras, que ajudam tanto as pessoas que têm pouca técnica a estar dançando e ministrando, isso vem muito do que a dança moderna propôs e do que a dança contemporânea propôs, que falou assim, todo mundo pode dançar. E todo mundo pode dançar do jeito que consegue. Ok, isso é um lucro gigantesco. Porém, a gente está num lugar, como eu falei, cujas estruturas são um pouco mais difíceis da gente mexer.
e que as mudanças parecem muito rápidas no exterior, mas que no contexto religioso elas são um pouco mais arrastadas, porque existe uma estrutura que se mantém e cria bloqueios. Naturalmente, por conta desses bloqueios, a gente tem a tendência de um olhar mais tradicional, que espera ver na dança dentro da igreja aquela acepção do bailarino, da bailarina, aquela coisa mais clássica, mais estética, mais bonita, mais angelical, né? Porém, não é isso, ou pelo menos não é só nesse lugar que a arte fora das quatro paredes está e que nem a arte dentro das quatro paredes está. De novo, se esse movimento do uso do véu, dos elementos, dos corpos variados está dentro da igreja, isso se deve à dança contemporânea. A gente talvez só não faça o link. Mas então, pensando em todo esse cenário, que lugar, de que forma a gente pode pensar essa técnica, essa linguagem, dialogando com a nossa realidade da igreja hoje? O que vocês sugerem para a gente observar, ou onde a gente poderia pegar isso e aprender com essa dança? Ou o que a gente tem que tomar cuidado em relação a ela? Eu acho que eu volto para a palavra que a gente falou muito nas oficinas, que é a questão do equilíbrio, né? Eu acho que a gente ainda caminha num lugar que existem muitos corpos na igreja, né? Você está falando da questão da igreja, que ainda permanecem nesse lugar do virtuoso. E que é como se o certo e a beleza residissem só no virtuoso, no que é tecnicamente conhecido. Aí a gente fala do balé, né? Das metodologias que a gente conhece, acadêmicas e tudo mais. Mas como a gente conversou um pouco hoje, quando a gente pensa em dor, e aí eu vou pensar nas canções atuais que a gente usa, né? Nos nossos cultos, nas nossas reuniões, elas falam de diversas coisas. Isso não está só no lugar de um virtuosismo, de um corpo que sempre tem a mesma coisa para entregar. Então, eu acho que esse lugar do equilíbrio é muito importante. Em determinado momento, isso precisa ser usado. A Lorena fala muito uma coisa que é bem legal, aí depois você desenvolve que é aquela coisa da improvisação e da técnica, que tipo, a gente perdeu um pouco isso. Lembra na faculdade que você falou? A gente saiu do lugar do coreografado em grupo e veio para o improviso, e depois você fala um pouquinho disso, que é uma fala dela, mas isso é muito legal, assim, porque isso traz um equilíbrio para que a gente possa transitar por todos os lugares, passar por todas as possibilidades. Por que não o chão, né? Eu vejo alguns lugares que raramente passam pelo chão, né? Mas assim, na nossa vida, a gente passa o tempo inteiro, a nossa vida é um gráfico assim, né? Que vai e que volta, e que a gente não fica só aqui. Então, eu acho que... Eu nem sei se eu consegui, se foi isso que você perguntou, na verdade, porque eu estou caminhando e pensando nisso, mas eu acho que o equilíbrio é fundamental e o conhecimento mesmo, de captar um pouquinho ali, captar um pouquinho aqui, captar um pouquinho aqui, um pouquinho de você, um pouquinho de você. E entender, não, isso aqui acho que não é para mim, mas eu quero puxar isso aqui e equilibrar, eu acho. Eu acho que o que é muito interessante é que a gente pode beber de diversas fontes, no sentido de que eu não preciso só olhar para outra dança, mas para um quadro, para a senhorinha que vem no culto, para algo que estava acontecendo, sei lá, faltou luz no culto, como aconteceu na aula hoje, né? A moça que estava sentada começou a falar alguma coisa, então aquilo ali vira combustível de criação para a cena. Então eu estou no ônibus e vejo alguma coisa que eu falo para os meus alunos que é dança, que é o nosso olhar que define o que é, né? Nesse lugar do contexto do contemporâneo, porque a gente ouvia muito isso na faculdade, que pode tudo, mas só não pode qualquer coisa. Então, eu acho que no nosso ambiente isso é muito real, porque
Na verdade, não pode tudo e não pode qualquer coisa, porque eu acredito que a dança contemporânea, a arte contemporânea está muito no lugar de liberdade, essa liberdade de você poder falar o que você quiser e não ser repreendido por isso. Mas, como eu falei lá em cima, a nossa liberdade tem dono. Então, a gente poderia tudo? Poderia, mas isso aqui que é para eu fazer? Eu posso beber dessa fonte? Posso beber dessa fonte? Às vezes, para mim, vai ser não. Para a Mari, vai ser sim. Então, acho que esse lugar e esse corpo aberto para a escuta da vida do outro, a escuta do cotidiano, de tudo que está acontecendo, tudo isso, o tempo todo, acho que isso é muito do artista, né? A cabeça está... Eu ando na rua, assim, enquadrando cenários. Ai, o muro velho. Ai, meu Deus, aqui fica maravilhoso. A minha cabeça fica assim o tempo todo. Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente pensar que você não precisa em um lugar para... eu vou pegar isso aqui como ideia, mas as ideias estão o tempo todo. Então, e tudo vira, e a gente pega um pouco daqui, um pouco dali, né? E vira combustível para a criação. Eu lembrei até de uma conversa que eu estava tendo com as meninas de manhã, que eu entendo também trazendo, pegando, a pessoa vai, aprende dança contemporânea e traz para a igreja, e a igreja fica meio assim, nossa, mas ela mexeu o quadril. Mexeu o quadril assim. Eu já dei uma aula que eu botei o quadril, a pessoa olhou e falei, gente, quadril é de Deus. O problema não está no movimento do quadril, é como que você faz. Então, é também você entender o que é a dança contemporânea, o que você pode fazer de movimento ali e como que você vai usar isso dentro do ambiente que você está, principalmente ambiente de igreja. Uma coisa também que aconteceu comigo, eu falei, às vezes vocês estão dançando aqui, inventam um monte de coisa e quando olha, tá o irmão lá de cara feia, fala, nossa, nada a ver, ele tá de cara feia. Você abaixou e tá com um bumbum todo para cima. Eu falei, você tem que ter a sua liberdade de montar, mas também tá pensando no que o outro está vendo, qual que é a visão dele, a perspectiva, dependendo de onde ele está. Então, acho que é importantíssimo a gente buscar, conhecer a dança contemporânea, entender essa liberdade e adaptar para a nossa realidade aqui da igreja, porque a gente é livre, a gente pode tudo, mas também você tem que saber como usar isso. E só mais uma coisa para complementar, o que eu tenho percebido muito no contexto igreja é que a gente precisa ter muita paciência para ensinar. Então, às vezes, a gente já, não entende, já está de cara feia, mas as pessoas nunca viram, assim, não tiveram acesso àquilo ali. Então, às vezes, para a gente, como você falou, nossa, que bonito, e a pessoa, que estranho, me explica, não sei o quê. Então, a gente tem duas formas de reagir, né? Ou a gente fica, ai, meu Deus, ou então a gente... Cara, eu posso ensinar, não tem esse lugar de que a arte não se explica, mas eu acredito que tem lugares que a gente precisa, assim, sabe, falar assim, gente, não é dar tudo, mas de alguma forma colocar aquelas pessoas de dentro, sabe, porque aí eu acho que elas começam a se abrir mais, e aí, como uma senhora lá da igreja, ela falava muito assim, Lorena, pode ser estranho, mas se tem algo bom, a gente consegue identificar. Então, mesmo que a gente a princípio não aceite muito, a gente, caramba, isso tem algo diferente aí, entendeu? Então, é um caminho, eu acho, que a gente precisa cruzar junto. Assim. É só para exemplificar, enquanto ela falava sobre isso, eu fico pensando muito em João Batista, como ele vivia no tempo dele. Então, assim, ele era uma pessoa esquisita, gente, estranha. Porque imagina, você vive uma realidade e aquela pessoa vive coberta de pele no meio do deserto. O que você pensa? Você não pensa que é uma pessoa de Deus. Você pensa assim, um louco que está ali. Só que não era, a gente sabe que não era. A gente sabe que ele foi uma pessoa enviada. Só que naquele momento, naquela realidade, naquela cultura... O que as pessoas pensavam dele? Ninguém pensava que ele era são. Só os discípulos dele, provavelmente. Mas ninguém pensava que ele era são. Mas aí é o que a gente estava falando sobre... Qual é a palavra? De quando você traz primeiro... precursor. Essa é a questão dos movimentos precursores. Você sempre vai ter um trabalho, uma dificuldade e enfrentar dores mesmo.
Mas se é o Senhor que propõe, é isso. Não foi o Senhor que chamou João Batista? E ele permaneceu. Só que imagina, eu fico pensando muito na vida dele, assim, como ele viveu e o quanto ele era rejeitado, entende? Então, se ali já havia esse tipo de comportamento, é óbvio que hoje só mudam as pessoas, mas permanece a mesma coisa, né? Bom, a gente acabou respondendo uma das perguntas que vieram aqui agora, que era como lidar com o preconceito. Na introdução dessa técnica no contexto cristão especialmente, claro que em outros contextos também, já que é uma técnica tão distinta, tão diferente, e que a gente precisa fazer esse movimento de educação. Eu acho que isso é importante, né? Ao mesmo tempo entender que essa introdução, esse propor algo novo, deve ser feito em doses homeopáticas, né? Não adianta também a gente chegar com toda a força, agora vai ser assim. Não, né? A gente passou por isso aqui, né? Na introdução do contemporâneo. Foi gradativo, foi pontual, foi de momento a momento, entendendo a igreja, entendendo o grupo em que a gente está, para que isso não seja um choque e cause rejeição de cara. Porque geralmente o que é muito fora do comum, muito fora daquilo que a gente está acostumado a fazer, gera rejeição imediata. Estava inclusive lendo recentemente sobre o processo de mudança das marcas e a evolução de um ano para outro de uma marca, as modificações elas são em torno de 3%. Você apresenta um produto novo que ele mudou 3%. 5%, não é uma mudança de 50%, você não apresenta uma coisa completamente nova. Se você já tem algo estabelecido, você vai construindo passo a passo, caminhando com o seu grupo. E aí talvez algo que a gente possa pensar, vindo da nossa experiência local aqui, que a nossa igreja é uma igreja primordialmente mais velha. Ela já está dos adultos para quem já está chegando na terceira idade ou já está na terceira idade. E um dos processos que a gente viveu aqui na aceitação da dança de modo geral é que quem dançava era muito novo. A gente começou dançando muito novo, né? Você dança desde quantos anos aqui, Uli? 8 anos. Né? Então a igreja tinha como referência corpos novos, corpos virtuosos, porque a idade permitia determinadas coisas, né? Que às vezes só seriam possíveis com uma idade maior, mais madura, se tivesse um trabalho, que às vezes não tinha tempo ainda de fazer. Hoje, que a gente já está um pouquinho mais velho, que a gente tem uma equipe de mulheres maduras dançando, a igreja tem uma outra referência. A igreja consegue olhar e ver assim, opa, é possível. Um possível que está dentro da possibilidade de cada corpo, que está dentro da realidade de cada um. O contemporâneo permite isso. O contemporâneo permite essa inclusão, permite esse trabalhar a partir do que a gente tem e não obrigando a gente a construir uma coisa para que se possa vir a dançar. E aí é interessante que alguns locais colocam idade, até que idade se pode dançar. Já ouvi casos de ministérios que o limite era 30. A gente já não podia estar mais aqui, gente, vamos embora. E isso vem de uma ideia de que a dança é só para o jovem, de que a dança é só para quem é novinho, ou porque a dança é muito difícil, só um corpo novo consegue dar conta. E a dança contemporânea já quebrou isso. Isso é importantíssimo para a gente. A gente precisa se apropriar disso. Porque, gente, desculpa, a Miriam não estava nos seus 12 anos de idade quando saiu dançando liderando o povo. O rei Davi não virou rei com 17 anos de idade. E ele dançou. Então, assim, essa questão de idade, ela está relacionada à forma como nós pensamos a dança. As barreiras que nós construímos para a dança, não que a dança construiu para a gente. Ok? Então, aproveitando isso, quais seriam as dicas de vocês para a gente introduzir a dança contemporânea na nossa realidade de igreja? Para o contexto aqui do ministério, seja dançando junto com louvor, né, no espontâneo, ou seja nas coreografias que a gente faz para ministrar a igreja.
Além do que a gente já falou, né? A gente já deu várias dicas aqui. Mas o que mais a gente poderia fazer nesse processo? Mariana começou todas as vezes, ela passou a bola agora. Mas aqui a gente gosta de falar mesmo, não tem problema. Vocês acham que dá conta? Não, assim, você fala? Sobre experiência, assim, o que eu tenho vivido relacionado a isso hoje, né? Na igreja em que eu congrego, eles falaram que eles dançam aqui há 8 anos, né? É 8? Eu comecei com 8 anos. Dança desde Dança os vida 8. tem 25, faz 25 esse ano. Então, você faz 25 anos que você dança aqui. 22 anos que eu danço. Ah, tá. Beleza. É esse, mais ou menos esse tempo que eu danço onde eu congrego hoje, que foi onde eu me converti ao evangelho mesmo. Então, sobre a experiência lá, pelo que eu entendi aqui também tem um grupo de mais, né? Não sei como é que é denominado lá, a gente chama de dança arte mais, e a gente tem levado essa ideia através desse grupo, porque não existia. A gente tem, né, um grupo em que as pessoas que começaram há muitos anos atrás não saíram nunca mais, e aí as pessoas ficavam contestando qual é o teto desse grupo, né? Começa-se a partir dos 18, porque tem 3 grupos divididos por idade, mas esse começa a partir dos 18. E aí as pessoas ficam assim, mas qual é o teto? Porque as pessoas começam e nunca mais vão embora. E aí a gente ficava assim, mas não precisa ter. Mas e aí, como é que faz? Mas só que as pessoas, um exemplo, chega alguém com 40 anos, mas tem vontade de dançar, e aí olha para o grupo que já tem uma vivência, não se sente à vontade de entrar, porque eles não têm uma vivência corporal, de dança mesmo, de técnica de dança. Então, qual foi a solução? Criar um grupo onde, a partir dos 35, 40, ou se você nunca teve uma vivência de dança e deseja dançar, vem que a gente vai desenvolver. Então, tem sido muito bom, porque no início, o que eu senti? Eu senti uma resposta geral da igreja como se fosse, ai, que bonitinho, que gracinha. Só que nesse período eu deixei bem claro que não era para achar bonitinho. E não era esse propósito. Elas estavam ali por um propósito maior. E aí eu acho que foi entendido, e hoje as pessoas recebem muito bem os trabalhos que a gente faz com elas. Não são trabalhos super técnicos e tudo mais, mas dentro das possibilidades delas. E eu acho que como as pessoas receberam foi uma surpresa, porque outras pessoas foram entrando e desejando participar. E eu acho que quando se dá um start, algumas visões, talvez até as visões mais tradicionais, começam a mudar um pouquinho. Eu acho que cavar poços, eu acho que começa a abrir determinadas visões mais tradicionais. Porque tem as pessoas que são mais tradicionais, né? Na igreja é natural. Pessoas que são mais tradicionais, pessoas que vêm e, ai, beleza, tudo é lindo, tudo... E tem, enfim, diversos. Mas eu acho que esse caminho de você cavar o poço, pagar determinado preço. Essas meninas que começaram, elas pagaram determinado preço de, poxa, como é que vai ser? Como é que vão receber a gente? Vão achar engraçado? E tinham pessoas que tinham esse lugar do risinho e tal, mas quando você se coloca com seriedade, mostrando o que se quer fazer, eu acho que isso é um caminho para mudança. Então, eu acho que só pensando nessa experiência mesmo. E eu acho que é entender o ambiente que você está inserido. Então, às vezes você está num lugar que tem muitas mulheres de uma determinada idade, muitas senhoras, muitas crianças, e eu acho que propor uma vivência mesmo em dança e trabalhar com o material que você tem. Não adianta você querer vir com uma sequência, com uma coreografia que é para o corpo de 8 anos, né? Que você vai trazer constrangimento. Então, com os corpos que você tem, né? Com a disponibilidade de cada um, você extrair dali o melhor, né? Então, acho que
vai fazendo com que as pessoas se sintam, né, pertencentes e, tipo, livres, né? Não fica com esse lugar. Eu achei muito legal as mulheres hoje se permitindo fazer, porque eu acho que até esse lugar, eu gosto muito desse lugar da mistura de, né, de corpos, de níveis, e eu acho que isso fala muita coisa, mas geralmente as mulheres mais velhas recuam, porque ficam, né, olham para as mais... não consigo não. Mas eu achei muito interessante, sabe? Assim, elas super abertas e ali fazendo, permanecendo. Então, eu acho que isso é um próximo passo, que é muito rico, porque eu acho que essa coisa da gente conviver com diferentes idades, um ensinando para o outro, um aprendendo do corpo do outro, é muito rico. Mas eu acho que é um lugar ainda mais difícil. Você vou juntar várias mulheres de 40, aí vão se sentir, nosso clube aqui, né? Mas você misturar, né? Eu acho que a gente ganha muito também, mas é um passo um pouquinho mais além. Então, acho que esse lugar de trazer pessoas para perto, com uma mesma faixa etária de nível e trabalhar com as possibilidades que se tem, eu acho que é um caminho. Eu fiquei pensando na nossa realidade, que fiquei tentando lembrar como que foi. Falei, gente, não lembro. Mas eu acho que a realidade que a gente tinha no Dança e Vida não é uma realidade comum nas igrejas, que a gente tinha um grupo que todo mundo era ativo numa academia de dança. O pessoal fazia aula todos os dias da semana, fazia aula de balé e jazz. E quando eu comecei o contemporâneo, até como uma forma também de eu aprender, eu vim trazendo e eu fui passando para ele. Falei, vamos embora. Aí, para ver se entrava na minha cabeça, e fui ensinando para elas também, e a gente só foi indo. Então, acho que não é uma realidade, né? E não foi intencional. Eu só falei assim, quero ver aqui como é que vai ser esse negócio. Vamos ver. Falei, olha que legal o que eu estou aprendendo, vamos fazer isso aqui. E foi indo. Aí depois entrou o Guilherme e vai todo mundo pro chão. Mas eu acho que esse lugar do se permitir experimentar e do propor as vivências é um bom lugar de início. A gente aprendeu hoje muitos exercícios, né, em todas as aulas que a gente teve, que são exercícios que a gente consegue levar para as nossas equipes e que vão começar a despertar esse lugar da dança contemporânea, de uma dança que não nasce de um lugar pré-definido, mas que ela vai sendo construída no processo. Claro que tem técnicas, claro que tem movimentos que a gente já pode pegar e aprender e treinar aquilo dali, mas é um lugar de construção que parte do que eu tenho. Então, o que eu tenho para oferecer? São 2 moedinhas? Vamos coreografar com 2 moedinhas? Não, eu tenho um caminhão forte de moedinhas para coreografar, então é um outro lugar. A nossa experiência realmente foi assim, de corpos que já tinham o virtuosismo da dança, então a gente podia inserir. Só que quando a gente veio para a companhia, isso mudou. Depois, quando a gente abriu a primeira audição, entraram corpos que não tinham ainda a linguagem da dança contemporânea e que não tinham nem a experiência de técnica que a gente, o primeiro grupo lá, tinha, que fazia aula, sei lá, desde a adolescência. E a gente precisou reconfigurar a nossa forma de trabalhar, que foi um pouco do que você compartilhou, Lorena, de produzir a partir desses corpos e pesquisar com esses corpos e parar de dizer isso e falar assim, vamos construir então juntos. Vamos pesquisar, vamos gastar tempo em equipe, e aí a gente foi construindo. Não à toa, a Oferta, que é o nosso espetáculo maior de dança contemporânea, ele tem várias sequências. E existem sequências que foram montadas especificamente por um grupo mais técnico, que tinha domínios específicos corporais, e outras sequências que eram para o grupo que não tinha esse domínio. Não é que um dance mais e um dance menos, é porque tinha uma linguagem ali que não era comum aos 2 grupos. O que era comum para todo mundo tinha que ser algo que todos os corpos podiam fazer. Eu acho que esse lugar da coletividade, ele é muito legal na dança. Dessa generosidade de você pensar, o que eu consigo com todo mundo? E aí eu construo nesse lugar do possível. Então, todo mundo consegue mexer o braço, então eu consigo fazer uma coreografia que tem movimento de braço. Todo mundo consegue agachar, então eu consigo fazer a coreografia que agacha. Nem todo mundo consegue fazer um rolamento no chão, então, tenho que pensar isso aqui na minha estrutura. Se metade consegue fazer o rolamento e metade não, eu vou trabalhar para metade que ainda não conseguir fazer um dia, mas eu posso colocar o rolamento com essa metade que consegue fazer, e tudo bem, a gente vai criando coreograficamente momentos que se adaptam ao corpo de cada um.
Acho que isso é ser um pouco igreja. É o que Paulo ensina para a gente quando ele fala que o corpo ele é diferente, ele tem muitos membros. Os membros do corpo têm muitos corpos que dançam, né? Todos nós aqui somos corpos diferentes. E fugir dos modelos tradicionais, que é o que a dança contemporânea propõe para a gente, ajuda nesse sentido. Porque você vai pensar em outras formas de dançar, que não é aquela forma do balé clássico, que tem um corpo de baile com 20 pessoas dançando igual. Não tem só esse lugar. Existem outros que são mais inclusivos, que são até mais diversos, mais individuais, mas que vão abarcar o que a gente quer. Ou pelo menos o que a gente propõe. Então façam isso. Acho que talvez o melhor lugar seja esse. Divide por idade, isso é importante. Na nossa experiência dá muito certo. Mas criem momentos de interação. A gente já conseguiu chegar nesse segundo estágio, onde alguns grupos transitam e fazem algumas aulas juntos, ministram aqui em cima juntos. Quando a gente monta a escala, tem 3 grupos que entram e às vezes eles estão misturados. E isso é muito gostoso. E façam aula. O momento do ensaio do Ministério de Dança ou de qualquer arte não pode ser um momento só da gente chegar e ensaiar a coreografia para o Natal, para a Páscoa. Tem que ser um momento da gente se construir, da gente colocar o nosso corpo nesse lugar de produção, de experimentação, de treino, e que vai passar por cuidar desse corpo fora dos ensaios. Fazer um pilates, fazer musculação, fazer uma hidro, cuidar da alimentação. Isso aqui é templo. E o que a gente faz para cuidar do templo reverbera no que esse templo aqui consegue fazer dançando aqui em cima, na hora de ministrar. E aí, vem uma pergunta que não necessariamente é específica sobre dança contemporânea, mas tem a ver com essa questão da inclusão e da diversidade de corpos. Foi direcionada para você, Lorena. Então, Mariana, você não vai poder começar dessa vez. Mas a gente pode responder também, tá, gente? Cada vez mais vemos menos homens dançando. Seja coreografia, seja espontâneo, seja contemporâneo. Será por quê? Será que é o medo do questionamento? Será que tem alguma outra questão que está influenciando nisso? Mas você diz no contexto cristão? Não foi especificado o contexto. Não. Acho que no contexto cristão isso é o mais marcado, com certeza. No contexto secular isso não é uma... Pelo menos eu não tenho essa leitura. Eu acredito que no contexto cristão, acho que ainda está num lugar de tabu mesmo. Eu não tenho tanta vivência, assim, né, dessa realidade, mas eu já estive em lugares onde meninos gostariam de dançar, mas não, ainda não. É por conta do que a igreja iria pensar, que eu entendo os dois lados. Quando a gente fala que calma, vai devagar, a gente tem que ensinar e tal. Mas tem lugares que são bem rígidos, não. E também tem a questão de que a gente sabe que a nossa dança faz parte de quem a gente é, da nossa vida e tal. E às vezes a pessoa também está ali só porque, eu só quero dançar. Então, também de fora é difícil julgar, assim. Mas eu acredito que, principalmente por conta ainda desse lugar do preconceito, assim. Eu acredito. Você mesmo que tem que falar sobre isso, né, Guilherme? Porque direcionaram a pergunta para a Lorena. Então, eu levei para ela a pergunta primeiro. Não, mas eu acho também que tem um pouco a ver no contexto cristão. Tem sempre muita mulher. Aí entra um homem e ele é guiado por uma mulher que não sabe direcionar um homem. Então, ela vai direcionar um homem e ele fica afeminado. Ela, não, isso aqui é delicado. Ela não sabe passar para o corpo dele. E isso só reforça o tabu, né? É muito complexo. E quando pensa também em dança, o pessoal já vai no automático para o balé. E a linha do balé, a estética do balé, também levam para esse lado. Aí tem todo um preconceito. Já no meio secular tem muito esse preconceito de homem na dança. Você trazendo o contexto cristão, só intensifica. É tenso. Sua vez. Nossa, acho que é um preconceito cultural mesmo, que a gente
acaba bebendo de fora. Porque se você perguntar para qualquer mãe que tenha um filho na escola infantil, o que seu filho vai fazer? O que você acha que seu filho tem talento para fazer quando crescer, ministerialmente falando? Vai cantar, vai tocar bateria, vai tocar guitarra, Mas raramente, a não ser as mães que dançam, raramente ela vai falar, eu acho que ele tem talento para dançar. Porque é um preconceito, é questão cultural, de construção social mesmo. E aí a gente acaba bebendo disso e disseminando e jogando. E às vezes a gente nem sabe responder o porquê. É aquilo, por que você tem essa atitude? Não sei, porque todo mundo tem. É a massa, né? Então, eu acho que esse é um assunto legal de trabalhar isso que vocês estão, né, pensando, né, sobre... É como se fosse uma pitadinha e aos pouquinhos é a homeopatia, né? Vamos tentar inserir isso de uma forma tranquila para que isso possa crescer. Eu acho que está dentro dessa possibilidade, assim, de fazer entender que a dança é como qualquer outra arte, como qualquer outra possibilidade, como alguém que está na porta recebendo outra pessoa. Dentro de todas as outras coisas... Não existe esse tipo de preconceito, né? Tipo, quem toca bateria ou guitarra ou canta são homens e mulheres. Então, dentro da dança ainda existe isso, porque vem de fora, né? E aí a gente acaba levando para frente. Yuli colocou uma coisa muito interessante, que é como a gente relaciona as técnicas junto com uma certa generificação. Então, o balé clássico ele é mais feminino do que o street, por exemplo, que ele é visto como algo mais masculino. Então, dentro dessa lógica, vocês acham que a dança contemporânea contribui ou atrapalha para diminuir essa barreira em relação aos gêneros? Eu acho que contribui muito. Eu acho. Porque como está nesse lugar da identidade e do corpo de cada um, então é o corpo de cada um. Então a gente olha no balé, realmente tem um padrão, tem uma forma, um rótulo, e todo mundo entra ali. Ainda que os homens sejam um formato e as mulheres no outro, ainda assim é muito parecido. Mas como o contemporâneo tem esse lugar de trazer, né, a identidade de cada um, o movimento de cada um, eu acho que isso contribui muito. Contribui muito. Temos concordância nesse ponto, então? Sim. Então, as perguntas estão sendo enviadas por WhatsApp, fofo, porque a gente não consegue levar o microfone aí. Você consegue mandar? Então, ela vai mandar para a gente insere aqui. É só porque a gente tem questão de deslocamento do microfone e a gente tem um tempo controlado. Tá? Mas, na nossa experiência... pensando assim na prática que a gente tem, realmente o contemporâneo ajudou nesse sentido, porque a gente não tem uma coreografia masculina e uma feminina, a gente dança a mesma coisa. Só que a estética da dança, como ela é uma estética diferente que foge do padrão, ela acaba fugindo desse lugar de generificar o estilo. Então eu não tenho um estilo feminino e um estilo masculino, eu tenho contemporâneo. E ele está num lugar tão novo que ele acaba escapando um pouco dessa generificação. Claro que existem modos de dançar, né? Não é esperado que o homem seja muito delicado na dança. Isso é um recorte cultural. Mariana colocou muito bem isso. Em outros lugares, em outros países, os referentes são diferentes. Na nossa cultura, referente masculino, ele tem determinadas conexões ali específicas. Até mesmo no balé, o homem no balé, ele não é do mesmo jeito, não dança da mesma forma que a mulher. O dele é mais forte, é muito salto, ele levanta a mulher, mas é mais a construção cultural, né? A questão cultural de como ver aquilo com preconceito, que não, o balé é muito delicado. Gente, balé é muito difícil. E a delicadeza não está ali, né? A delicadeza é toda falsa. A delicadeza por debaixo de uma força e muito trabalho, mas é muito essa questão de preconceito. Só para exemplificar isso, eu tenho um amigo que hoje ele
tá no Miami City, ele já é adulto, mas ele foi para lá bem cedinho, pro Miami City Ballet com 14 anos, eu acho. Depois ele trabalhou um pouquinho na Broadway, depois ele voltou para o Miami. Só que antes de ele ir, ele fazia escola de dança aqui no Rio, né? Uma escola de dança que fica lá no Rio. Só que ele estudava, fazia escola de dança, e na escola ele sofria muito preconceito dos amigos, porque ele fazia balé, e todos os amigos jogavam futebol e ele fazia balé. E aí, hoje ele está casado, enfim, mas na época, né, criança, e aí ele levantou uma resposta que para mim foi fenomenal, que eu acho que ele nunca mais deve ter recebido nada. Assim, ele falou assim, olha só, eu danço numa sala com muitas meninas, e eu danço com elas, eu levanto elas e tudo mais. Vocês jogam futebol com um monte de menino suado em cima de vocês. Então, quem é que está na vantagem? Assim, eu acho que essa resposta foi uma resposta que ele teve assim. Só que eu pensei, gente, faz sentido, né? Só que eu volto a dizer, a questão da cultura. O homem joga futebol, a mulher dança balé, eu não sei, sabe? E por que a mulher também joga futebol? Qual o problema, entende? Então, é uma carga cultural que a gente carrega, né? Claro que na igreja, eu acho que isso ressoa ainda mais, porque estruturalmente a gente tem um pensamento de lugar muito fixo, de onde o homem e a mulher podem e devem estar no ministério. Hoje isso está um pouco mais fluido, mas nós vemos igrejas onde mulher não pode assumir o cargo de pastorar. Né? Isso já foi modificado em muitos lugares, mas ainda existe essa estrutura de pensamento em alguns lugares. Isso também se relaciona com as coisas cotidianas. Vou dar um exemplo. Espera-se que a pessoa que trabalha com ação social seja uma mulher. É meio que pré-definido, é meio que esperado esse lugar. Porque a gente generifica a ação social como algo mais sensível, mais empático, que é um papel feminino. Isso é uma leitura social e não bíblica. Tá? Porque os diáconos, que era quem cuidava da ação social na Bíblia, era homem. Então, assim, percebem que há uma incongruência? É a forma como a gente vê, a nossa cultura vê. Agora, novamente, o William tocou num ponto importante, que é quem ensina, quem está direcionando. Isso para os dois lados. Né? Na nossa equipe, a gente tem um líder homem, eu sou um dos coreógrafos, sou homem. O William, a coreógrafa, é mulher. Eu tenho que tomar cuidado na forma como eu direciono a minha equipe. Porque eu sou homem, eu sou um corpo dançando, que é diferente do corpo delas, em vários sentidos. Inclusive, a gente tinha muita questão, tipo, você fez desse tamanho. Sim, mas eu tenho quase 1,80 m, as meninas têm 1,60 m. Então, ok, são corpos diferentes. E a gente vai ter que adequar isso. Mas quem está direcionando precisa saber. E aí na igreja a gente cai no problema de que geralmente quem ensina a dança, quem coreografa, quem é o líder do ministério, nem sempre tem capacitação. Então está ali de boa vontade, mas sabe pouco. Pouco ao ponto de não conseguir transitar nesses lugares, saber os limites do masculino, os limites do feminino, ter essa sensibilidade do cuidado, do que eu não vou fazer, de até onde eu posso ir. Isso, claro, a gente aprende com o tempo. A gente também não sabia quando começou. Mas isso agrava o problema do que a gente está vivendo. Especialmente quando a coreografia ela é montada do YouTube. E não é uma produção do grupo que está ali, dos corpos que estão ali. Fofo mandou pra gente. Fato cultural. Na África, o modo como a dança ocorre nas igrejas é num todo. De modo que literalmente os homens também dançam na dança das suas culturas. E é isso. Não só em África, em Ásia, na Rússia, nos países da Europa, do eixo oriental, o papel da dança é dos dois gêneros. Cada gênero com a sua forma de dançar, com a sua caracterização, mas não se relaciona o homem que dança a uma opção sexual que desvirtua o que a Bíblia prega pra gente. Isso é uma construção muito do Ocidente e mais especificamente muito do nosso país, do nosso eixo aqui de pensamento americano e levemente europeu ali do lado de Portugal, Inglaterra, um pouco de França.
Mas no Brasil esse pensamento ainda é mais arraigado do que nesses outros países. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com termos passado por uma ditadura militar. Tudo isso influencia como a gente olha o corpo, como a gente espera que esse corpo haja, que referentes a gente tem de masculinidade, de feminilidade. Não à toa, quando o curso de Educação Física surgiu nas universidades públicas brasileiras, a disciplina de futebol ela era exclusiva do curso masculino, porque o curso ele era dividido por gênero. E a dança, no caso chamada de ginástica, na época era exclusiva do curso feminino. Isso fala de como a gente pensa o corpo, de que lugar é para cada um. A gente tem quebrado, né, tem aberto essas portas atualmente, mas é um processo. Como Lorena bem colocou, a gente tem que ser um pouco paciente com as pessoas que estão com a gente. Ensinar mais do que criticar. E esse aqui é o lugar da gente aprender para poder ensinar depois. Certo? Mais um comentário sobre esse tópico, gente? Esse tópico foi bom. Então tá bom. Pediram para a gente falar mais um pouquinho sobre como inserir a dança contemporânea no ambiente eclesiástico, tomando cuidado ou entendendo os limites de que movimentações eu vou trazer para esse espaço. Como que eu vou pensar assim, será que esse movimento se adequa? Será que esse não? Como que eu vou construir esse filtro? Ou que cuidados eu tenho que ter para trazer para esse espaço daqui? Acho que pega do que eu falei, né? Da questão da pessoa abaixar e ficar com o quadril levantado para a igreja. Você pensar no que do seu corpo, como que está aparecendo para a igreja. Também pega muito a questão de vestimenta. Mulher com um busto muito grande, vai colocar um colã mais decontado, bota uma blusa e abaixa de frente para a igreja. Essas coisas todas têm que ser pensadas, pesquisadas, muito bem pensadas. Roupa, gente, vai ver roupa para dançar, abaixa, faz as posições todas e vê se está transparente, porque eu já vi muita legging transparente. Então, já é uma dica, olha mesmo, porque a gente vai se mexer. É para se mexer, é para fazer movimentos amplos. Então, você tem que pesquisar a roupa que você vai usar, para depois você não vai escandalizar, e aí a pessoa vai sair falando mal da dança, porque você escandalizou, porque você não olhou sua roupa. Então, assim, coisas básicas, eu penso muito nesse básico mesmo. Eu gostei desse movimento aqui, fica legal. Na semana passada, a gente ensaiando. Falei, vou botar uma perna aqui. Falei, não, mas a perna fica aqui toda aberta aqui, né? Nesse ângulo não fica legal para quem está vendo. Vamos fazer numa outra direção. Eu vejo, para mim é bem simples assim, você pensar no que você quer fazer e como que isso que você está fazendo fica para quem está assistindo. Eu concordo, eu acho que o filtro é sempre a gente pensar se eu vou ferir o outro. Acho que é esse o filtro, sim. É claro que existem algumas pessoas que são feridas por tudo, né? Mas são as exceções, então a gente sempre é o equilíbrio, né? A gente volta para o equilíbrio. Mas eu acho que o filtro é esse mesmo. E sobre isso ainda e o tópico anterior que a gente falou, por algum motivo me veio muito à mente, porque a gente falou sobre feminilidade, masculinidade, enfim, que não é uma definição para dançar, mas que cada um tem seu posicionamento. Mas eu fiquei também pensando em como culturalmente hoje a pós-modernidade está permeada do hibridismo, né? E a gente ter cuidado com isso também, porque, exemplo, eu já vi várias companhias em que os homens já dançam de saia, todo mundo dança com o mesmo figurino, então homens e mulheres dançam de saia. E aí eu fico com muito medo de que a gente comece a achar que coisas como essas são de boa, a gente pode usar. E aí não, porque aí sim eu mexo na questão de masculinidade, feminilidade, que são bem definidas biblicamente. Mas aí eu voltei lá, né? Não podia. Tá bom. Não podia. Ninguém falou que tem uma ordem aqui. Então vamos lá. Aí eu volto para o mesmo lugar do ensino. Eu acho que isso abre muito, porque a arte contemporânea é muito conceitual também. Então, acho que quando a gente abre algumas coisas, eu acho que isso faz com que a pessoa, caramba, captei isso aqui, então tem mais coisa.
Agora, por mim mesmo, eu vou captar mais. Então, vou trazer um exemplo que eu sempre nas igrejas falo, quando a gente vai fazer o Amado Timóteo mesmo. A gente usa esse macacão e a gente veste ele e ele tem múltiplos significados. Então, a gente sempre diz que esse movimento de vir de roupa normal e vestir esse macacão, isso significa algo, né? E quando a gente coloca isso para a igreja, muita gente fica, caramba, eu nem tinha pensado nisso. Mas isso abre a pessoa para, então eu tenho que refletir sobre outros elementos que aparecem. Então, isso eu acho que instiga, provoca curiosidade. Então, acredito que seja um caminho. Você dá um pouquinho assim, e aí a pessoa fica, eu quero mais. Então, aí por ela devagarzinho vai despertando interesse de saber mais sobre essa arte, entendeu? Que não é dada, né? Que convida sempre, faz muitas perguntas e convida sempre a gente. Não é uma comida mastigada. Você entender qual é o sabor do chuchu, a abóbora tem gosto de quê? Essa carne é frango, entendeu? Então, é uma experiência pessoal de cada um. E é legal pensar que no contexto cristão, a gente entende que Deus fala com cada um de uma forma. Então, como que eu vou achar que a arte tem um lugar só? Né? Ela vai bater em cada um de uma forma diferente. Então, essa multidão de significados, esse lugar de que para mim vai bater de um jeito, para outra pessoa de outro, é muito rico também. E, então, começar devagarzinho, eu acho que abre muita coisa. A gente teve algumas experiências de institucionalizar esse momento da explicação, e que foram muito ricas, né? A gente tem congresso todo ano, esse ano inclusive já tem data, vocês já podem anotar na agenda de vocês, que é 19 e 20 de outubro, tá? E a gente optou por os cultos de domingo serem cultos que são direcionados para a nossa igreja. E a gente tinha o costume de convidar pessoas de fora para falar, como uma forma de tentar ensinar a igreja. E nos últimos 2 anos a gente mudou e falou assim, não, a gente que vai pregar para a igreja. E aí numa dessas, né, a gente costuma ter cenário, inclusive o nosso cenógrafo acabou de chegar. E os cenários, eles são assim, às vezes mirabolantes. E cenários que às vezes a igreja fala assim, que é isso? E eu lembro que um dos dias, eu estava pregando, falando sobre esse papel da linguagem, da nossa função no mundo, de revelar Cristo de formas múltiplas, para falar dessa função da arte, de linguagem, de comunicação. E eu expliquei o sentido do cenário. Eu fui parado 200 vezes no final do culto, com as pessoas agradecendo, porque eu tinha explicado o sentido do cenário, porque elas nunca tinham pensado dessa forma. Então, muitas vezes, entendendo, não que a arte tem que ser explicada, mas que o nosso público está num processo de aprender a ler arte, a gente pode institucionalizar esses momentos. De antes da coreografia, dar uma dica para a igreja do que vai ser ministrado. A gente faz isso no Fôlego, que é um outro trabalho nosso, que é todo instrumental, então as pessoas não sabem aonde segurar para entender o espetáculo. Então a gente fala antes, a gente dá uma legenda, que não é uma explicação, mas é um direcionamento, para as pessoas poderem compreender melhor o que está sendo ministrado. Isso tem sido muito, tem gerado bons frutos, tem sido algo positivo. Então a gente pode fazer, de forma simples, às vezes um versículo, uma frase, já direciona o entendimento de quem está assistindo essa arte diferente que a gente produz, que é a arte contemporânea. Para a gente encerrar, tem umas 2 perguntas só. Uma que eu acho que é para mim, pela temática. A inclusão nesse meio da dança contemporânea, dando exemplo de corpos cadeirantes, que no caso é a minha especialidade, que é a dança cadeira de rodas. Sim, inclusive quando eu comecei a trabalhar com a dança em cadeira de rodas, eu comecei inserindo elementos da dança contemporânea. E foi a dança contemporânea que me ajudou a lidar com corpos que não eram corpos nem um pouco parecidos com os meus. Então, meu Deus, eu preciso pensar em como lidar com isso aqui. Né? Que eu tenho não só um corpo, mas eu tenho uma cadeira. E eu tenho que lidar com essa cadeira na coreografia. Como que eu vou lidar com esse elemento cênico? E aí eu usei tudo que a gente conhece de pesquisa com elemento, para pensar nas possibilidades, para adaptar o tempo, porque o tempo de toque da cadeira é diferente do tempo de deslocamento do pé. Então a dança contemporânea me ajudou nesse processo. E ela permite isso. Eu conheço pessoas que não enxergam, que dançam,
pessoas que não ouvem que dançam, pessoas que têm síndromes variadas e que dançam. E a dança contemporânea talvez seja esse lugar de maior abertura, já que qualquer corpo pode dançar. E já que a dança é produzida a partir do corpo que se tem, e não desse corpo ideal do bailarino clássico, do bailarino moderno, que também tem um certo ideal, do b-boy. É um lugar mais aberto. Então, sim, ele permite corpos variados. Vocês querem compartilhar algo sobre essa temática também? Concordo com você. Concordo. Concordo 2. Então eu vou jogar a última pergunta. Posso? Essa aqui é difícil, tá? Nem eu sei se eu vou saber responder. É para a Ulha essa pergunta, brincadeira. A gente passou por vários momentos históricos na dança, né? A gente teve um movimento mais clássico, foi lá da dança do balé clássico construído num contexto de corte, dos palácios lá, no período do início da Idade Moderna. A gente teve a dança moderna, que é mais recente, que veio nesse ideal de liberdade, mas teve uma técnica. Veio a dança contemporânea e vocês acham que a gente vai caminhar para onde agora? Vocês têm ideia do que está por vir nos próximos anos, pelo menos? Eu acho que a sociedade, né, tem caminhado para esse lugar do hibridismo mesmo. Até as roupas. Se você pensa, vai numa loja, essas lojas de departamento, elas já têm o setor das roupas que são para homens e mulheres, tanto faz. Você pode, né? Todo mundo, né? Então, eu acho que a dança caminha para esse lugar também. Porque eu tinha uma professora, uma orientadora, que ela sempre falava que a arte precede a realidade, né? Então, e eu acho que é sempre essa coisa que a realidade fala muito da arte, a arte fala muito da realidade, fica assim, né? E eu acho que é esse caminho. Porque eu tenho visto algumas coisas assim, e eu fico pensando para onde que a gente está indo. Então, assim, são todos os corpos com o mesmo figurino, da mesma forma. Então, assim, corpos que usam só a saia, mas que seria o homem só de calça e a mulher com uma calça, com uma saia e uma blusa. Não, mas se é só de saia todo mundo. Então, as mulheres e os homens estão só com a parte de baixo. E aí eu tenho muito medo só disso, da gente ter cuidado para não beber de determinadas fontes. Porque é aquele processo, né? A sociedade vai caminhando e a gente vai sendo impregnado do pensamento vigente. Então, é esse cuidado. Eu penso muito nisso. Eu fico com muito medo de mergulhar de forma assim, poxa, tudo bem. Mas não está tudo bem. A gente tem uma regra, um padrão. E que, como é que é aquela frase que você falou da liberdade? A liberdade tem um dono, é isso? A minha liberdade tem um dono, é isso. Então, acho que é sempre dentro disso, assim. Eu estou em dúvida, não sei o que fazer. Vamos para a palavra, vamos ver o que a gente pode entender como limite para isso, sabe? Porque senão a gente vai mergulhando junto. E aí a gente se perde mesmo. É isso, o ser humano é desequilibrado, né? Só Papai do Céu para botar a gente mais equilibradinho. Enquanto vocês pensam, vou dar minha opinião então. Eu acho que além do hibridismo de linguagens e de estéticas, que a gente tem que sim tomar muito cuidado, eu acho que a gente caminha também para o lugar de hibridismo de corpos, no sentido de que a gente tem cada vez mais corpos diferentes estando nesse lugar da dança. Isso tem sido um movimento até no meio secular. Você vê artistas que são muito famosos colocando no seu corpo de baile vários corpos. Corpos magros, corpos com mais volume, corpos que não têm partes dos seus corpos, usuários de cadeira de rodas, pessoas amputadas. Você vê isso com várias cores, com vários tipos de cabelo. Isso já é um movimento na atualidade, um movimento interessante de aceitação, de inclusão. Isso é positivo, tem seus limites. A gente tem que tomar cuidado. A gente não está falando aí de excluir a pessoa porque ela tem uma deficiência ou porque ela tem uma cor, não é isso.
mas a gente tem uma verdade, a gente tem um limite dessa liberdade e a gente não pode ferir isso, o que não quer dizer excluir, tá? São coisas diferentes. Mas aquilo que sobe aqui em cima tem que ser selecionado com muito cuidado. O lugar de administrar a vida das pessoas, ele tem que ser muito bem pensado, porque a gente dá o que a gente tem. Se a gente está aqui hoje é porque a gente tem experiência, conhecimento para falar dessa área. Talvez se essa fosse uma mesa sobre prevenção de doenças infecto-contagiosas, talvez a gente não estivesse aqui, porque é um tema que a gente não domina. Ou se fosse a autoridade dos manuscritos do Mar Morto. Eu tenho uma leitura muito superficial sobre isso. Criativo ele, ó. Né? A gente não estaria aqui, seriam outras pessoas. Né? A gente está aqui porque a gente tem algum conhecimento sobre isso. A gente pode contribuir um pouquinho. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Somos abertos sim, temos liberdade sim, todas as pessoas são aceitas, mas o que vem para cá, o que vai lá para fora no evangelismo, o que sobe no teatro, tem que ser selecionado com sabedoria. Especialmente tem que ser provado na vida cotidiana. Né? Eu terminei agora um estudo em cima de 2 Coríntios, é muito interessante como Paulo tem muito cuidado ao falar com a igreja. Tipo, eu já dei o fundamento para vocês. Parem de ouvir outros evangelhos que não são o que eu preguei. Se eu estou enviando essa pessoa é porque ele foi provado primeiro, ele foi avaliado para ver se ele realmente tinha um fundamento da palavra no coração dele. A gente precisa fazer isso, para que a nossa dança, a nossa arte, o nosso trabalho não seja posto em descrédito por causa de alguém que ainda está imaturo para estar nesse lugar. Dei tempo para vocês pensarem. Tá bom, vou falar. Para dizer que eu respondi. Eu nunca tinha pensado nisso, para ser bem sincera, mas eu concordo com o que vocês falaram, né, de ter essa questão de vai ser só corpo humano. E vai estar todo mundo dessa mesma forma, todo mundo de saia, esse exemplo que você deu, né? E eu acho que é aí mesmo que a gente, como igreja, tem que filtrar mais ainda o que a gente vai trazer para cá. Porque as coisas lá fora vão mudar e se atualizar, a nossa visão muda, mas a palavra permanece. Então a gente tem que estar firme e filtrar. Acho que a palavra mesmo é filtrar. Você vê, entender o que está se passando e não é coerente para o meio que eu estou aqui da igreja, não é isso que Deus quer, não vou trazer isso. Filtre e você faz o seu trabalho aqui. Né? Isso. Estou pensando ainda. Quando eu olho para a arte secular, né, eu acho que a gente está chegando num lugar de extrapolação de limites mesmo, sabe? Acho que o pudor, a moral que cada um de nós carrega, ainda que mediante o outro, não, isso aqui para mim, não. Mas cada um ainda tem esse lugar, mas eu acho que a gente está chegando num lugar de... E de fato, né, eu acho que o Marco Teles fala isso, a arte é um retrato do nosso tempo e cada vez mais a gente vê isso refletido na arte mesmo. Então, essa mistura que nem sempre eu acho que é positiva, porque também está muito no lugar de quase que uma aberração, assim, sabe? Eu acho que isso tem retratado muito do que a gente tem vivido e a gente vai chegar cada vez mais num tempo de não ter limites mesmo. E a gente eu acho que a gente já está vivendo isso e muito assim, aceitem, vocês vão ter que engolir isso aqui. E de não ter não, gente, porque assim, da gente nem ser capaz mais de poder criticar. Então, mas eu acho que isso também divide muita coisa. E aí, como cristãos, eu acho que cada vez mais isso vai exigir da gente posicionamento mesmo. E aí, óbvio, a gente está junto, mas eu acho que cada vez mais isso vai fazer saltar, entendeu? Aquilo que é e o que não é. E é óbvio, cada um vai produzir arte de acordo com aquilo que acredita, com a verdade que acha que carrega. Mas quando eu olho, eu me assusto. Eu já penso sobre isso no sentido assim, olha como já está, né? Mas eu vejo realmente um lugar de tipo, você não conseguir, você passar pela internet e falar, isso é muito para mim, sabe? De você ter que realmente, de fato, selecionar o que eu posso ver, o que eu não posso ver. Muita gente nem vê mais televisão, porque
cara, eu não vou assistir isso aqui. Então, tudo que a gente consome hoje já está muito selecionado. E eu acho que vai ficar cada vez mais assim. A arte, eu até vi um vídeo, a mulher falando sobre isso. Ela saiu de um lugar em que era uma coisa bela para ser admirada e hoje ela é para assustar, para causar. É uma aberração. É o estranho. Não, e é esse louco. E não, você tem que aceitar, isso aqui é minha arte. E realmente tem. A ideia de afetar, né? Essa coisa de eu preciso afetar o público de alguma forma, eu acho que tem trazido isso. Não importa o que eu vou causar, eu preciso afetar. Então, eu acho que isso é que faz extrapolar tanto a determinados limites. Até, assim, acho que a Lorena não é nem só da igreja, né? Mas você vai sei lá, numa exposição onde crianças podem entrar, acho que todo mundo vai entender, né? Porque isso passou por muitos lugares. E aí a criança tem acesso a determinadas coisas. Por quê? Qual é a necessidade de despertar algo numa primeira infância que não é para ser despertado, entende? Então, é isso. Acho que essa coisa de, tem que afetar. Mas como, né? Trabalhando e respeitando os limites de cada um. Só que não, lá fora está bem difícil, assim. Perfeito. Para a gente encerrar, então, vou pedir que cada uma de vocês dê uma palavra que vocês gostariam que as pessoas levassem para casa. Pode ser em relação à dança contemporânea, pode ser em relação ao nosso contexto ministerial, pode ser em relação àquilo que vocês acham que deveria ressoar na mente delas depois de hoje. Profundo isso, meu Deus. Pode ser uma frase, eu deixo 3 palavras. Não, eu pensei em identidade. Não, pode ser uma frase, uma Não, coisa palavra, assim. eu pensei numa palavra. Já pensei. Qual seria? Identidade. Identidade. Pode ser 3 frases? Pode. A gente deixa. Estava falando com a Mari. Na minha cabeça, no que eu sinto, a arte é a experiência. Só que quando você tem a experiência, só ter a experiência não te satisfaz. Então você precisa materializar essa experiência, trazer para o visível. E aí nasce a obra de arte. Só que só nascer a obra de arte também não é suficiente para o artista. Você precisa compartilhar essa obra de arte com outros. E a partir do contato com essa obra, o outro também vai ter uma nova experiência. E o outro, e o outro, e o outro. E aí o que saiu de você não é mais só seu, é nosso. E eu acho que esse processo, esse caminho que deve mover o coração do artista. Não necessariamente nessa ordem, mas eu acho que é um caminho que deve mover o nosso coração. Amém. Essa frase está muito na minha mente, assim, no meu coração, que não é minha. É do Paulo Borges Júnior, num podcast que ele fez essa semana, e ele falava sobre nós não sermos defensores das nossas ideias. Sabe aquela coisa assim, não, eu acho que é isso e vamos fazer assim, pronto. Mas sermos constantemente, estarmos no lugar do aprendiz, sempre, porque hoje nós vemos aqui, né? Então, se a gente vem na intenção de aprender o tempo todo, ainda que o Guilherme tenha dado uma oficina, a Lorena tenha dado uma oficina, a gente aprende o tempo todo mesmo oferecendo. E vocês aprendem o tempo todo e vocês também têm... Eu acho que está muito dentro dessa ideia, né? De oferecer e aí a gente troca o tempo inteiro. Então, eu acho que é isso, assim, de deixar essa ideia de não sermos o tempo todo defensores de ideias, mas constantes aprendizes, assim, com todos e com tudo, assim. Perfeito. O que eu posso fazer é apenas agradecer vocês pela riqueza de falas, de conhecimentos, de perspectivas que foram partilhadas aqui nessa tarde, já início de noite. Fiquei muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Tenho certeza que quem assistiu a gente aqui ao vivo, quem acompanhou em casa e quem vai ver essa gravação depois vai ser muito abençoado por tudo que foi falado. Só posso pedir que Deus abençoe a vida de vocês para que esse conhecimento continue. Mas que ele não pare aqui nesse espaço. Que vocês que estão assistindo, que vão ouvir, também levem isso além. Nossa ideia é que nada fique preso na gente, como ovelhas obesas, cheias de conhecimento, de graça, de unção, que morrem com tudo que receberam dentro de si. Mas nós precisamos partilhar com aqueles que estão à nossa volta, assim como a Lorena bem colocou, da arte, já que nós somos artistas.
Bom, então assim a gente encerra esse primeiro momento de mesa. A gente agradece muito a vocês por estarem aqui. A gente vai continuar junto agora, só que numa outra proposta, tá bom? Agora a gente vai ter uma ministração com a Lorena Mello, que a gente vai transmitir num outro link. E enquanto isso, a gente vai ter um sorteio. Pessoal, vocês fiquem à vontade para se preparar. Eu vou convidar a Thalita